caridade, justiça. Amor, caridade e justiça. Chegamos ao nosso 10º princípio da doutrina social da Igreja e concluindo dessa forma a nossa 4ª temporada. Que tudo o que nós ouvimos até agora, no crescimento que tivemos, possa nos ajudar realmente na edificação do bem comum. Vamos ver o que isso nos apresenta no episódio de hoje. Para refletir, o que você faz de concreto tendo em vista o bem comum? Você pode apontar alguns elementos que possam contribuir eficazmente para o bem comum? Vamos entender. Por bem comum, entende-se o conjunto de condições que permitem às pessoas alcançarem o pleno desenvolvimento de suas capacidades e de chegar à realização de sua dignidade. As condições sociais que a Igreja tem em mente pressupõem o respeito pela pessoa, o bem-estar social e o desenvolvimento do grupo, e a manutenção por parte da autoridade pública da paz e da segurança. Hoje, numa época de interdependência global, o princípio do bem comum aponta para a necessidade de estruturas internacionais que possa promover o justo desenvolvimento das pessoas e das famílias no âmbito regional e nacional. Uma adequada preocupação pela comunidade é o antídoto contra o desenfreado individualismo, que como o incontrolado egoísmo nas relações pessoais. Pode destruir o equilíbrio, a harmonia e a paz entre os grupos, as vizinhanças, as regiões e religiões e as nações. Primeiro, significado de bem comum. A pessoa humana é, por natureza, um ser sociável pela inteligência e a capacidade de comunicar-se. É diferente do que acontece com algumas espécies de animais. Desde o primeiro instante de vida, ainda no útero materno, o animal homem depende do outro. E mesmo depois de nascer, ao longo da vida, o ser humano necessita de convivência e de colaboração de outras pessoas para que possa se desenvolver plenamente. Assim, o bem comum significa o bem-estar pessoal e social de todos e cada um dos indivíduos, famílias, grupos e instituições que formam a sociedade. Portanto, não é o bem de poucos, nem sequer da maioria. Deve ser o bem-estar de todos. Segundo, condições para que haja o bem comum. Pode-se entender bem comum como sendo o conjunto de condições concretas que permite a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade da pessoa humana. Essas condições são de ordem material, intelectual, ética e institucional. Na ordem material, essas condições são satisfeitas quando há suficiência de produtos de consumo, de habitação, de instalações e equipamentos, de meio de transporte, entre outras. Na ordem intelectual, as necessidades satisfeitas relacionadas à educação, escolas, inclusão digital, com acesso às redes de comunicação da web, bibliotecas, museus, educação gratuita e de toda a qualidade para todos. Na ordem ética, tendo a compreensão dos mecanismos responsáveis pela ética pública, tais como sistema econômico, produção e justa distribuição de riquezas, todo esse conjunto de condições constitui um bem para o ser humano. O Concílio Vaticano II afirmou que o bem comum é o conjunto das condições da vida social que permite, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Terceiro e último, a justiça e o bem comum. O princípio do bem comum nos remete a pensarmos e agirmos conforme a justiça de Deus. A terra foi criada por Deus para que todas as pessoas possam viver felizes e com dignidade. Nela encontramos os recursos necessários para a nossa manutenção e as bases para o desenvolvimento de uma vida plena a todo ser vivente. E mais uma vez, nós concluindo essa temporada, somos convidados a pensar:
O que você faz de concreto, tendo em vista o bem comum? Você pode apontar alguns elementos que possam contribuir eficazmente para o bem comum? Com este 10º princípio da doutrina social da Igreja, concluímos esta 4ª temporada. Que todos esses valores aprendidos durante todo esse tempo nos ajude a fazer uma caminhada bonita com esse desejo e a consciência de que nós podemos, que nós temos condições de fazer coisas maravilhosas e que podemos fazer isso muito bem, com a graça de Deus, com o nosso esforço e com a participação de todos como igreja, como parte de um corpo disposto a transformar a realidade em benefício dos pobres, daqueles que são injustiçados, para que todos possam fazer parte de um bem comum, o bem de todos para todos. Que Deus nos permita essa graça, que possamos nos ver na próxima temporada com o desejo e a vontade de conhecer mais. Amor, caridade, justiça.